Sabe o que é? Quero um marido. Só me dá um marido. Quero um marido, Senhor. Me dá um marido. Que coisa, né? Chamado. Hoje, quando eu conto, as pessoas falam para mim, que loucura é essa para casar? Falei, mas ele precisa vir aqui, porque se ele não vier aqui, como é que eu vou casar? E como eu faço para ele vir aqui? Fiquei com aquilo. Por que tu disse que se sente só? Acaso eu não sentei na coxa? Nossa! E eu apontei o dedo indicador e riste para o céu. Ou seja, no rosto de Deus. Eu disse assim para Deus, o Senhor tem 3 dias para me dar um namorado. Ou dá, ou eu não quero mais. Minha mãe falava assim, se você casar, eu vendo a casa, faço um pacto com Satanás, mas com ele você não casa. Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer a Deus por estar participando desse programa, Semeando Vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus possa alcançar a sua vida, alcançar você através desse testemunho. Amém? Eu vou continuar com você, espero que eu não esteja falando muito rápido, tá bom? Espero que você esteja compreendendo direitinho o que eu estou falando. Mas qualquer coisa, volta no vídeo e ouve novamente, tá bom? E aí então, eu era próxima da fila e Jesus me curou. E eu vou continuar com Jesus agora. Mas agora você pode até pensar assim, nossa, a senhora está feliz da vida, você está feliz e você está buscando Jesus. Não, eu queria o casamento, esqueceu? Quero casar. Agora eu estou curada e vou contar para minha mãe, né? Olha que pausa que eu vou abrir aqui. Eu estou curada e agora eu vou contar para minha mãe. Como é que eu vou contar para minha mãe? Então me deu vontade de orar. Lembra que eu contei que me deu aquela vontade de orar muito grande e tal? E eu queria orar. Assim sempre acontecia. Aí teve um dia que eu queria falar para Deus assim, minha mãe, vou contar para minha mãe. Eu cheguei, eu saí, fui na casa da minha mãe na fé, porque de domingo, quando ela não estava na escola para orar, eu ia à casa dela para orar. Olha que tremendo. Eu ia até a casa dela. E então, antes disso, a minha mãe trabalhava com enxovais, e eu pensei assim comigo, precisava que Deus viesse aqui em casa. Ó a cabeça da pessoa. Precisava que Deus viesse aqui em casa para mim falar para ele que eu quero um marido. Mas eu tinha que falar pessoalmente com ele. Ó a fé. Amados, a fé é linda. Porque a fé não tem barreira. Eu tinha 18 anos de idade. Então uma menina. Eu pensei assim, eu preciso que Deus venha na minha casa. Só que a minha casa era muito simples, mas muito simples. Eu dormia na lavanderia, no estrado, no chão, com pedaços de colchões. Eu não tinha uma cama, eu não tinha guarda-roupa. A gente juntou os pedaços assim, montou e eu dobrava minhas roupinhas e colocava lá. Nós éramos muito, muito simples. Aquela fiação, aparecia a fiação da casa. A fiação aparecia. Então eu olhei para minha casa, que era de telha, e pensei, mas Jesus é rei. Eu queria que ele viesse aqui, mas não tem condição de receber um rei aqui. Aquilo eu comecei a quebrar a cabeça. Falei, mas ele precisa vir aqui, porque se ele não vier aqui, como é que eu vou casar? E como eu faço para ele vir aqui? Fiquei com aquilo, pensando, como é que eu trago Jesus aqui em casa? O que aconteceu? Foi que minha mãe foi para Ibitinga comprar uns enxovais, e ela chegou e falou assim, eu tinha limpado a casa, ela chegou e falou assim, a gente gostava de ver as coxas, a semaninha, tudo que ela trazia. Aí ela fez assim, ai, comprei isso, comprei aquilo. Aí ela falou assim, que ela revendia. Ela falou assim, gente, eu lembro que ela segurou a sacola e falou, eu comprei uma coxa que não dá nem para abrir aqui. Ela é branca como coco. Olha, essa coxa aqui acho que ninguém vai ter nem dinheiro para comprar. Isso aqui é só para Silvio Santos. Quando a minha mãe falou que era para Silvio Santos, capite. Pronto, falei, já sei. A minha mãe falou assim, varre o chão. Falei, mas eu já limpei. Ela falou, varre o chão e forra um lençol para mim poder abrir a coxa. Ela é tão coca, tão branco como um coco, alvo como a neve. E minha mãe foi falando e eu só pensando, achei. Quando a minha mãe abriu aquela coxa, ela tinha um coração no meio, branquinha, de lese, toda fofa, com aquelas balas e corações, aquela coisa bufante, elegante. Quando ela abriu aquilo, pronto, já era. Eu pensei, ó a minha cara,
Minha mãe falou, agora guarda, porque eu não vou nem oferecer, porque não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar, então tem que ver para quem eu vou oferecer essa coxa. Guarda tudo em pacote e põe lá no alto do armário. Eu empacotei tudo, pus no alto do armário. Minha mãe subiu. Eu fui no meu quarto e falei, Jesus, olha, hoje o senhor pode vir aqui em casa, meia-noite. Não vem antes, porque eu vou limpar a casa. O senhor só vem meia-noite. Combinado? Obrigada. Fui lá, gente. Tirei toda a roupa do guarda-roupa, dobrei tudo de novo. Limpei o chão. É emocionante falar, desculpa se eu chorar. Eu falei, dobrei tudo de novo. Minha caminha, que era um estrado no chão. Eu levantei, arrumei tudo, reforrei aquilo, varri tudo, desliguei. Era fusível, não era que nem hoje que tem a caixa de energia. Eram fusíveis. Para quem é da minha época, hashtag, vai entender o que eu estou falando, né? Vai entender tudo. Quem é de agora vai falar, o que essa mulher está falando? Mas, né? Eu desliguei, tirei os fusíveis. Peguei, você acredita que eu fiz isso? Voltei, peguei um pano, limpei todo o fio, porque os mosquitos sujaram todo o fio, né? Porque ficou aquilo uma praga. Limpei, o fio era azul, amarelo e verde, estava tudo preto. Limpei todos os fios, porque Jesus ia na minha casa. Eu fiz uma faxina, mas trabalhei, limpei. Olha, eu lembro que minha mãe encerava o chão, o nosso chão era verde. Eu encerei o chão, fiz tudo, deixei impecável. Quando deu 15 para meia-noite, esperei minha mãe dormir, catei a coxa. Dobrei um quadrado que cabia uma pessoa sentada, que os pés dela não tocassem no chão. Eu tive todo esse cuidado. Eu pensei, se Jesus sentar aqui, os pés dele vai ficar onde? Então a coxa tem que ser aberta num diâmetro que caiba os pés dele, porque ele é rei, ele não pode pôr os pés nesse chão. Eu abri tudo, esperei da meia-noite e falei, Jesus pode vir. Tá vindo? Você já chegou? Bom, fazendo as contas, o senhor é Deus, voa, 5 minutos, tá bom para o senhor chegar do céu aqui? Acho que deu, né? Espera mais um pouquinho. O senhor já chegou? Senta aqui, o senhor não põe os pés no chão. Sabe o que é? Quero um marido! O senhor me dá um marido! Quero um marido, Senhor! Me dá um marido! Que coisa, né? Chamado. Hoje, quando eu conto, as pessoas falam para mim, que loucura é essa para casar? Não, a loucura não era para mim, é para você que está me ouvindo. Era uma unção que eu tinha que receber para mim e para o seu casamento. Para o meu e para o teu, para nós. É o meu chamado. Por isso que não dá para entender. Eu quero um marido, Deus. E aí falei. Quando eu cansei, eu falei assim, o senhor me perdoa, o senhor vai ter que levantar. Eu não posso deixar o senhor aí. Por mim, o senhor podia ficar. Mas minha mãe, o senhor sabe que ela é brava. Se ela encontrar a coxa aí, ela vai brigar comigo. O senhor me desculpa, me perdoa. Viu? Me perdoa, o senhor vai ter que ir. Bem de menina. Uma fé bem de menina. Mas sabia que Deus me ouviu? Quando Jesus levantou, eu catei a coxa, dobrei, empacotei e coloquei no alto de novo. Acabou. Muito bem, no outro dia me deu agonia para orar e eu queria ir na minha casa da minha mãe na fé. Eu estava fazendo arroz. Minha irmã chegou e falou, Cida, olha o arroz para mim, porque eu quero ir orar. Ela falou, nem a pau. Minha irmã estava satanizada, agora é ela que estava satanizada. Ela falou, nem a pau. Eu falei, você olha para mim. Ela falou, não vou olhar. Eu falei, então vou deixar o arroz queimando. Ela falou, você que sabe. Eu larguei o arroz e desci para orar. Era muita sede. Eu precisava orar. Quando eu cheguei na casa da minha mãe na fé, ela estava comendo. Eu falei, Silvia, ora por mim. Ela falou, tá. Aí ela disse assim, enquanto ela comia, ela falou, Cláudia, eu vou terminar de almoçar. E eu pensando, não aguento esperar. Ela tinha que parar o prato para orar por mim. Eu estava desesperada. Ela falou, Cláudia, eu estou muito chateada. Quando você for orar pela minha igreja, porque está passando uns problemas. E eu pensei, não esqueça que eu ainda sou egoísta, tá? Eu ainda sou egoísta. Ela fez assim, ora pela minha igreja, está passando por uma luta. Eu pensei assim, o que eu quero saber de igreja? Eu quero é casar. Que nada de igreja, vou ficar orando por igreja. Cada um que ora pelo seu coro. Estou aqui orando pelo meu, vou ficar orando por igreja. Hoje eu sou pastora, tá? É só o que eu faço, faz a fila para me orar, ora por igreja. Estava no monte agora, eu estava no monte fazendo o quê? Orando pela igreja. Tá bom.
Aí eu falei, que igreja? Nada, que orar por igreja, eu quero casar. E eu pensando daqui, e a Silvia falando, chorando pela igreja. Eu pensando, ela tá chorando por causa da igreja. Hoje, gente, vem de madrugada para vocês verem eu chorando pela igreja. E aí tudo bem. Aí ela pegou e falou assim, vamos orar. E a minha mãe na fé, ela é bem doce, ela é bem calma. E ela levantou a mão e fez assim, Pai, abençoa a Cláudia, ajuda ela. Que decepção. Olha assim. Ela falou amém. Eu falei, amém, uma ova. Ela fez assim para eu falei, que nada, filho, eu quero ver. Vocês não disseram que vê árvore pegando fogo? Eu quero ver fogo. Ela falou, você quer ver fogo? Tinha uma jovem, ela falou, irmã, chama o profeta, esqueci o nome dele agora. Chama o fulano lá, fala para trazer o pandeiro. Fala para trazer o tangedor aqui. Ela quer ver fogo, né? Falei, eu quero ver a árvore pegando fogo. Vocês dizem que é fogo, então cadê? Cadê o fogo? Ela falou. Eu lembro, Rogério, o nome do profeta, também já faleceu. Ela disse assim, Rogério, tange o tangedor. Ele pegou e começou a cantar este hino aqui, ó. Ó, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Aí o trecho que fala comigo. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Estava cheia de ego. Será que você está me ouvindo, você não está cheio de ego? Solta o cabo da nau e toma os remos nas mãos. Ok, quando aquele moço começou a cantar, e eu lá, de repente, ele era mulato, bem alto. Esse homem veio para o meu lado e disse assim, por que você disse, porque na minha oração, na colcha, eu não contei para ninguém, porque depois eu pensei, se eu contar para alguém, vão falar, é louca. Não contei para ninguém, mas lá eu disse assim, eu me sinto muito só, Senhor, me dá um marido, porque assim eu vou te servir, minha mãe não vai reclamar. Aquele mulato, o Rogério, profeta, ele veio até mim e disse assim, por que tu disse que se sente só? Acaso eu não sentei na coxa? Nossa! Acaso não sentei eu na coxa? E mais, eu sou o noivo das virgens. Eu fiquei chocada, falei, quem falou para aquele homem que eu era virgem? Eu nunca vi aquele homem. Ele falou, eu sou o teu noivo. Eu sou o noivo das virgens. E eu sentei na coxa. Acaso eu não sentei na... Gente, Deus veio na minha casa. Deus sentou na minha colcha, que eu pus para ele. E um homem, eu nunca vi. Gente, eu nunca vi aquele moço, eu não contei para ninguém. Eu pulava de joelhos, quase arrebentei os joelhos, porque o poder de Deus veio sobre mim. Eu pulava e chorava, que eu tremia. Eu não queria ver fogo, quase fiquei sem joelho. De tanta glória, mas eu chorava. Eu fiquei impactada. Eu nunca ia contar para ninguém que eu tinha forrado a coxa para Jesus. Jamais, eu pensei, vão me chamar de louca. Pois Jesus veio na minha casa. Jesus veio na minha casa. Eu subi. Quando eu cheguei em casa, encontrei minha mãe falou, aonde você estava? Falei, eu estava orando e a partir de hoje, mãe, eu sou crente. A minha mãe teve 3 dias de febre. Porque eu assumi que eu era crente. Falei, a partir de hoje, mãe, eu sou crente. Eu não quero mais ser crente escondida. Eu vou servir a Deus. E aí eu vou servir a Deus. Aonde eu ia, Deus falava que ia me dar um esposo. Aonde eu ia, Deus falava. Eu subia para o monte, Deus falava. Eu descia, Deus falava. Sabe quanto tempo eu esperei esse marido? 5 anos. Depois de tudo isso, Jesus me cura, Jesus me liberta. Uma vez eu me lembro que eu estava em São Bernardo, sentada numa perua, junto com umas missionárias, nós não falávamos, só consagradas. E quando eu desci da perua, um homem caiu morto. Um homem caiu morto. E as missionárias olharam para mim e disseram, é para você. Eu lembro que eu pulei o muro. Eu sentei aqui na barriga daquele homem morto. Eu olhei para o céu e disse, Deus, o que eu faço? A voz veio do céu e disse, expulse a morte. Eu falei, morte, sai dele. E o homem sentou-se. Deus ressuscitou um morto. Eu vi a glória de Deus. Eu coloquei o homem no meu ombro, subi. Quando eu subi com ele, o irmão dele, que eu nunca vi, falou assim, esse cara está vivo? Pensei que estava morto. E ele estava morto.
mas Deus ressuscitou o morto. Eu andei com mulheres que eram, eu vou dizer que eram as feras do Evangelho. Missionárias que Deus fazia sinais e prodígios e maravilhas. É com elas que eu vou andar. Eu estou andando com essas mulheres. Deus começou a fazer maravilhas. Eu sempre fui de monte, a noite inteira no monte. Nós orávamos até que um dia, essa moça que também começou a andar comigo, nós juntas, até que nós estamos buscando, e eu conto, mas cronologicamente me perdoe, não sei mais cronometrar, porque é muita coisa, mas tem coisas que vale a pena ouvir. Eu me lembro muito bem que ela chegou para mim e falou assim, olha, Cláudia, eu ouvi um testemunho de alguns irmãos que foram em Paranapiacaba, jejuaram 2 dias para ver Jesus. Eu falei, e não viram. Diz que os irmãos jejuaram 2 dias e levaram só o violão e a Bíblia, ficaram em jejum 2 dias, e no último dia o irmão olhou para o outro e disse, você viu Jesus? O outro falou, não. Você viu alguma visão? Não. Você viu alguma coisa? Não. Os irmãos entristeceram, pegaram a sua violinha e o seu chapéu e a sua Bíblia e vieram embora. E quando entraram no vagão de trem, o trem inteiro caiu endemoniado por cada unção que eles tinham recebido. E eu virei para ela e falei, ela falou, falei, eles não viram? Ela falou, mas nada impede nós de vermos. Eu falei, tem coragem? Ela falou, tem. Eu falei, 3 dias. Ela falou, negócio fechado. Nós vamos passar 3 dias de jejum. Porque eu passo a mal o jejum. Fizemos 2, prestem atenção, 2 dias. No segundo dia eu não podia ouvir falar meu nome. Eu não comi nem bebi durante 2 dias, eu e ela. Aquele dia eu peguei meu canudo de projetos e passei na casa dela. Falei, eu não estou aguentando. Nós estávamos extremamente sensíveis. Eu entrei, ela falou, Cláudia, eu não aguento 3 dias. Eu falei, não fala meu nome. Ela falou, tá, eu não aguento 3 dias de jejum. Eu falei, mas a gente não pode quebrar. Ela falou assim, olha, é sacrifício de tolo, a gente tem que entregar o jejum. Eu falei, mas a gente não pode. Ela falou, tem que entregar. E entregamos o jejum, não vimos Jesus, não vimos bolinha de fogo, não vimos nada. Passada uma semana, a minha mãe disse, vai até a rodoviária Tietê procurar uma encomenda. Eu estava de jejum de novo, falei, vamos comigo? Ela disse, vamos. Falei, lá a gente entrega o jejum, levei panfletos para entregar, fomos até a rodoviária, pegamos dentro da rodoviária mesmo, nós só atravessamos uma rua, pegamos a encomenda e quando a gente virou, a rodoviária tinha sumido. Ela falou, ué? Falei, será que era desse lado? Era daquele? A gente não encontrou a rodoviária. Falei, ué, mas a gente só atravessou a rua, para mim a gente saiu reto e atravessou. Ela falou, para mim também. A gente olhava e não encontrava a rodoviária. Muitas pessoas passando, o que você faria? Você só perguntaria, mas a nossa mente foi fechada. Deus não deixou nós perguntarmos. Aí eu estava entregando o panfleto, falei para ela, eu acho que Deus quer que a gente entregue os panfletos tudo. Ela falou, então eu vou sentar aqui sem entrega, para a gente poder ir embora que eu estou com fome. Eu fui entregando, faltou o último panfleto. Eu falei, de quem será o passaporte para a vida eterna? Ela falou, qualquer um, olha quanta gente passando, Cláudia, vai logo. Eu falei, não, calma, vou entregar para quem Deus mandar. Passou um rapaz loiro, macacão jeans, sem camisa, cabelo loiro amarrado. Ele passou, eu falei, é para ele que eu vou entregar. Ele passou, eu falei, moço, um folheto que fala do amor de Cristo. Ele passou direto e não pegou. Eu falei, ele não pegou. Ela falou, dá para outro. Eu falei, não, vou correr atrás dele. Eu corri atrás dele, moço, ele não olhava, moço. Aí toquei nele e falei, moço, o passaporte da vida eterna. Quando eu falei assim, ele começou a falar em outro idioma. Não me lembro qual era o idioma que ele falava, mas ele começou a falar em outro idioma. De lá a minha amiga ouviu e veio correndo. E ele falando. E eu fiz assim para ele, entendi. E ele ficou parado. Ela veio e falou, o que ele falou? Eu falei, ele disse que não quer o meu folheto porque ele acha um desperdício, que eu devo entregar para quem fala língua, porque ele acabou de chegar no nosso país e ele não sabe nada. Ela virou e falou, e como você entendeu? Quando ela disse aquilo, eu não tinha percebido que eu estava entendendo o que ele estava falando. Eu dei um pulo, é como se um anjo pegasse nas minhas pernas e me levantasse. Eu dei um pulo, e quando eu dei um pulo, eu comecei a falar no idioma dele para ele. Aquele rapaz ficou em choque, ele me abraçava e falava assim para mim, você é minha irmã, que bom, encontrei alguém no Brasil que fala a minha língua. E eu empurrava ele falando, não moço, só que eu falava em português. Eu falo que eu falava em baianês, mas saía na língua do homem. Extraordinário. Eu queria falar na minha língua, saía na dele. Eu falava, não moço, eu não sou sua irmã. Eu não sei que nação você é. Ele falou, você é porque você tem sotaque. Ninguém falaria meu idioma tão perfeito como você fala.
Eu falei, não, moço, isso é mistério do meu Deus, eu estou tentando falar minha língua e não sai. Aí ele falou assim, você é, ele queria me abraçar. Eu falei, moço, olha, saia tudo na língua dele. O Senhor quer que você leia a Bíblia no seu idioma. Ele falou, tenho a Bíblia no meu idioma. Eu falei, então leia a Bíblia, porque Jesus quer te salvar. Preguei para o moço no idioma dele. Ele saiu e falou assim, olha, você é minha irmã. Ninguém fala perfeito desse jeito. Falei, não sou. Quando ele saiu, voltei a falar baianês de novo. Jejum. Os milagres e os prodígios através do jejum. Eu vou continuar orando durante 5 anos. Voltando um pouquinho. Lembra da moça, do irmão dela? Assim que ele saiu, eu virei para ela. Eu vou contar com muito cuidado, porque eu não quero denigrir a imagem de ninguém, então eu vou evitar falar nomes. Essa moça, esse irmão dela, eu me lembro que quando ele saiu, eu falei para ela assim, é teu irmão? Esse moço está usando drogas. Ela falou, imagina, é o meu irmão amado, nós amamos ele. Eu falei, esse moço está usando drogas, o Senhor revela. Ela falou, não, ele é o mais querido. Uma semana depois, ele estava preso. E o que aconteceu? Preste atenção. A mãe dele era separada. Eu vou cortar toda essa história dos pais. Os pais dele eram separados, os pais deles. Esse moço vai ser preso. A família levou um choque, uma boa família. Ficou todo mundo chocado, ninguém sabia. Quando esse moço foi internado, eu comecei a orar junto com a irmã dele por ele. Ele foi internado, não, ele foi preso. A mãe dele tinha feito um voto com Deus, eu não vou detalhar. Ela falou, se Deus tirasse o filho dela, ele pegou 5 anos de cadeia, a mãe disse assim, se o Senhor tirar o meu filho da cadeia hoje, que é a primeira visita, ele tinha 15 dias que estava preso, eu vou te servir, eu vou largar, porque ela tinha deixado o esposo e tinha amigado com outro. E Deus disse para ela que não queria, que era para ela consertar a vida dela. Eu estou cortando porque senão... Então ela falou para Deus, então eu vou consertar a minha vida, vou ficar sozinha, não quero voltar para o meu marido, mas também não vou ficar com outro que o Senhor não quer, mas eu quero o meu filho. Ele pegou 5 anos de cadeia, se ele voltar comigo na visita, eu vou consertar a minha vida. Ela fez um voto lá, e quando ela chegou, eu estava orando com a filha dela na casa do ex-marido dela. Ela chegou e falou, você está de joelhos? Fica. Nós oramos e Deus mostrou que ela tinha feito o voto. Ela falou, então o voto que eu fiz foi esse. Falei, nossa, então eu vou ficar de joelhos, você vai lá fazer visita, porque até eu vou orar agora, porque é impossível a pessoa pegar 5 anos de cadeia, 15 dias que está preso e sair na visita. Eu nunca vi. Mas, só Deus. Ela foi. Quando ela chegou lá, ela deu o nome dele. Os policiais falaram, não, tem 15 minutos que foi solto. Ela chegou lá e ele chegou aqui. Deus soltou aquele moço. Agora eu vou entrar, tá? Vou cortar bem rápido. O que acontece? Eu estava orando para casar. Eu nunca tinha namorado. E Deus usava os vasos para dizer que ia me dar um príncipe. Então eu estava esperando um príncipe. Só que eu estava cansada de todo Natal ficar sozinha. Toda virada de ano eu estava sozinha e as meninas com seus namorados e eu sozinha. Eu vou encurtar, porque imagine você, vou estar orando 5 anos, muitas coisas aconteceram. Quando vai chegando nos 4 anos mais ou menos, eu já não aguentava mais. Nem profecia, nem profeta, a minha fé já estava assim, eu estava me sentindo tipo, não vou casar, coisa nenhuma. Aí já estava orando, muito bem. Mais ou menos 4 anos, tudo isso eu vou contando, já tem 4 anos, não dá para detalhar. Vai chegando o fim do ano, eu ligo o rádio e vejo um pastor pregar assim, minha amiga e meu amigo, o que Deus não te deu em 362 dias, determine que Deus vai te dar em 3 dias. Aquilo fez assim, falei, agora. Minha mãe estava construindo um sobrado, em cima estava vazio ainda. Eu subi 3 andares, 6 horas da tarde, ainda estava bem quente, ainda bem claro. Subi, a janela aberta, eu fui com rebeldia.
Eu coloquei o dedo assim na janela e fiz assim: Senhor, daqui dá para o senhor me ouvir? Eu subi aqui para ver se o senhor escuta, porque lá de baixo o senhor não está ouvindo. E eu apontei o dedo indicador e riste para o céu. Ou seja, no rosto de Deus. Eu disse assim para Deus: o senhor tem 3 dias para me dar um namorado. Ou dá, ou eu não quero mais. Eu vou lá no Parque do Piqueri. E o primeiro que olhar para mim, eu estou namorando. E eu não quero sofrer não, porque já tem 4 anos que eu estou esperando e o senhor não faz nada. Amados, Deus tinha me curado de loucura, batizado com o Espírito Santo, me usado para ressuscitar morto. Eu disse que Deus não fez nada. E aí, você que é ingrato e está me ouvindo, vem comigo que é sucesso aqui. Não vou esconder meus pecados, você não esconde os seus. Ingrata. Porque tudo que Deus fazia não me interessava, eu queria casar. Talvez você que está me ouvindo é isso. Você quer uma bênção de Deus, Deus está te enchendo de bênção, mas não serve, né? Porque Deus não fez o que você quer. Você corre o risco de ser ingrato. Era só milagres, maravilhas. Eu entrava no ônibus, virava do lado, Deus dava a vida da pessoa. Teve um dia que eu virei para o rapaz, falei, o rapaz levantou e gritou: motorista, para o ônibus que tem uma bruxa aqui. Essa mulher é louca, ela falou tudo o que eu fiz ali. Ele desceu antes do ponto, porque disse que eu era uma bruxa, porque aonde eu andava, o Senhor mostrava o raio-x da vida do povo. Imagine o que Deus fez, imagine. Mas vou cortar, 4 anos, eu vou subir, faltando 3 dias para virar o ano, aponta o dedo indicador e riste no rosto de Deus. Amados, me perdoa, eu tenho vergonha de contar, mas vai edificar a sua fé e você vai deixar de ser brabinho, ser brabinha, ser bocudinho e bocudinha. Olha só, falei: o senhor tem 3 dias para me dar um namorado, ou dá ou eu não quero mais. Eu não quero sofrer não, e o primeiro que eu encontrar no Parque do Piqueri, eu vou estar namorando. O senhor está ouvindo? Eu penso, tá? Que Deus falou: estou ouvindo, pro seu azar você tá, eu estou te ouvindo. Eu penso que Deus falou assim: Miguel, desce lá e leva um peixe para ela, mas não limpa. Leva com todos os, minha avó falava fatos, leva com todos os fatos para ela, com cabeça e tudo. Nunca mais ela aponta o dedo aqui para cima. Ela vai saber quem ela está falando. Aquece a fornalha, ela está na prova? Aquece 7 vezes mais. E põe ela na prova. Se eu achava que estava na prova, agora vem comigo que é sucesso. Quando eu desci, eu estremeci. Fiz assim, tá! Tipo, me arrependi. Aí eu falei: Senhor, esquece o que eu falei. Deus falou: não vou esquecer. Lá no livro de Eclesiastes fala assim: nunca deixe o teu corpo, a tua boca, fazer o teu corpo pecar. Nunca diga diante do anjo: foi um erro. Eu, quando vi que a oração subiu, eu estremeci. Falei, como diz o pastor Cláudio Duarte, e deu ruim. Falei, deu ruim pro meu lado, eu senti que deu ruim. Mas eu desci, fiquei meio que, e fui dormir. À noite tive um sonho. Sabe qual era o sonho? No sonho, eu estava de pé, um menino na minha frente, no parque que eu tinha desafiado a Deus. No sonho, a prefeitura tinha mandado pintar as árvores de branco, no sonho. E o menino na frente e eu assim nas costas dele, na testa dele escrito preparado. Deus, você me deu 3 dias? Não preciso não, eu faço em um só para você aprender a ser gente. Você deu 3? É muita coisa para mim que é Deus. Um só tá bom. Eu fui dormir, quando eu acordei de manhã, sabe quem era o menino? O que tinha saído da cadeia. Porque eu, quando via um drogado, o drogado passava nessa rua, eu passava na outra. Porque eu era preconceituosa. Só que eu ia ser pastora. Como é que pode uma pastora preconceituosa? Jesus ama os drogados, Jesus ama as prostitutas, Jesus ama os perdidos. E eu estava o quê? Linda, maravilhosa, passando pelo outro lado da rua. Jesus falou, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Eu te mostrarei quanto você vai ter que padecer por amor de mim. Vou te ensinar a ser gente.
Porque Jesus ama os pecadores. Porque Jesus ama as pessoas. Muito bem. Aí, escrito, quando eu levantei de manhã, falei, Jesus, esquece, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre. Imagina, eu nunca namorei. Gente, virgem pura e imaculada. Nunca namorei um bandido. Um drogado. Não. Menino lindíssimo. Moreno de olhos verdes. Lindo. As meninas morriam por causa dele. Lindo. Uma família maravilhosa. Um menino lindo. Problemas com drogas. Talvez algum jovem que está me ouvindo, talvez a sua mãe esteja preocupada com você, porque você está indo para o caminho das drogas, né? Se você quiser entrar em contato comigo, depois entra, vamos conversar a respeito disso. Esse moço lindo, eles andando pelo caminho das drogas, e Deus vai entrar em cena, porque Deus ama você, Deus te ama, tá? Então você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai te resgatar. Deus está falando com você que está me ouvindo, você que usa drogas, você que está revoltado, você que quer casar e acha que Deus não faz, é para você esse testemunho, é com você, o Deus de milagre chegou na sua vida. Então eu me lembro que simplesmente eu levantei no outro dia, falei, Deus me livre, gente, eu estou sendo sincera, não enlouqueça, eu era arrogante mesmo e ponto final. E tem um monte de gente arrogante me ouvindo e Deus vai tratar e vai nos quebrar e arrebenta pelo meio e sara. É isso aí. E feliz daqueles que Deus quebra. Eu agradeço a Deus por ter me quebrado. Porque o duro é quando você é arrogante e Deus não te quebra. Deus me quebrou. Tudo bem. No outro dia eu levantei e falei, Deus, deixa pra lá, esquece. E eu falava assim, não esqueci. Você não queria o preparado? É ele, eu não, Deus, não, Deus, não, Deus, não, Deus, não, Deus, não. Meio-dia falava, eu preparei, eu não, Deus, não. 3 horas da tarde eu falei, Deus, então tá. Esse moço não sabe onde eu moro, eu não tinha amizade com ele, Falei, Senhor, então se o Senhor me deu o sonho, eu quero esse moço aqui. Ele não sabe nem onde eu moro. Se ele vier aqui, 15 minutos para ele vir. Perceberam que eu fui... Depois a gente... Você vai ver porque eu mexo... Você vai ver porque que eu falo muito do tempo. 15 minutos, Deus. Cadê? Chegou? Não, né? Claro que não. Não é o Senhor. 10 minutos. Meu portão. Nossa, eu quase morri. Paz, irmã. Quem era? Ele. Gente, quase morri. Aí eu morava numa casa que era descida, eu morava embaixo. Ele falou, posso descer, irmã? Aí eu, quase morta viva. Eu falei assim para ele, pode, irmão, só não vai poder entrar porque eu tô sozinha, meu pai tá dormindo e nós somos crentes, não convém. Já? Não, tudo bem, não vou entrar, só queria falar com a irmã. Falei, tá bom. Aí ele ficou, tava lavando louça da pia, dava para ver. Ele ficou, deu uma cadeira para ele sentar lá fora, eu estava horrorizada, eu estava escandalizada, porque não era o que eu esperava. Ele falou assim para mim, então irmã, eu falei, irmão quer oração? Ele falou, não. Eu falei, o que o irmão quer? Ele foi assim, eu estava na igreja, estava tendo tarde de libertação, uma bênção, Deus falou muito comigo. Assim que eu cheguei em casa, que eu pus os pés no limiar da porta, ouvi o Senhor falar assim, procura um vaso. Falou, Cláudia. Falei, por que Deus mandou você me procurar, para me orar por você? Ele falou, não. Eu falei, e para que então? Ele falou, não sei. Não sei por quê. Mas depois que eu vi a irmã, eu acalmei. Eu falei, pensei comigo, ele acalmou e eu desesperei, né? Aí ele falou assim, eu falei, tá, tudo bem, irmão, então tá. Ele falou, então vamos conversar. Eu falei, tá, então tudo bem. Aí ele falou, então vamos conversar, me fala uma coisa. Deus já preparou o seu preparado? Nossa, quase morri. Eu falei, muda! É por isso que hoje eu não acredito muito em namoro arranjado. Eu creio num Deus que prepara marido. Eu creio num Deus que prepara namorado, casamento. Eu acho que não tem nada aqui para Tinder. Tá? Para mim, o Tinder não é lugar de crente. É no joelho que é lugar de crente. Eu fiz assim, preparou, irmão, mas eu não quero. Aí ele falou, então vamos ser amigos, conta pra mim quem é. Eu falei, não posso. Aí ele, vamos ser amigos? Eu falei, vamos. Ele falou, então tá, conta pra mim. Eu falei, não posso contar. Mas a gente não é amigo? Eu falei, então, mas eu não posso porque eu não quero. Ele falou, por que a irmã não quer? Eu falei, porque não presta. Aí ele, é? Eu falei, é.
Aí ele, então tá, já que a gente é amigo, tem uma moça lindíssima. Falei, bom, então não sou eu. Ele falou assim, ela tem o cabelo por aqui, preto. Falei, não era eu mesmo, porque o meu era por aqui. O da moça era por aqui, o meu era por aqui, né? Ele falou assim, olha, então, ela é linda, e falou o nome da moça. Você me ajuda orando? Eu queria namorar com ela. E eu falei, graças a Deus, não sou eu. Não era eu. A moça que ele gostou não era eu. Ele falou, você me ajuda? Eu falei, claro, pode contar, eu sou sua fiel intercessora. Eu vou orar para você casar com ela. Porque, comigo eu não quero. Aí ele falou, tá bom, então. A irmã não vai contar para mim mesmo quem Deus preparou? Eu falei, não posso, é segredo. Ele falou, tá bom, então tchau, paz, e o irmão foi embora. No outro dia, à noite, ia ser virada, o último culto que a Assembleia faz, que é a virada de Ano Novo, dia 31. Né? Então, então no outro dia eu acordei, já era dia 31. Falei com ele, fiquei apavorada, não contei nada, fiquei horrorizada. Falei, eu não quero nada, eu não quero. Deus me livre, minha mãe me mata. Nunca namorei, agora eu vou chegar como? O rapaz tem 15 dias que saiu da cadeia. Gente, pelo amor de Deus. Não, isso não é Deus, não. Pensei, isso é o diabo, mas não é Deus. Nossa. No outro dia, você vai ficar chocado comigo. Quando eu abri os olhos, eu estava amando ele. Eu amava ele no outro dia. Porque Deus lá do céu disse, eu não preciso de 3, eu faço em 1. E eu quero falar com você que é casado. Eu quero que você entre em oração. Se o seu marido não te ama mais, ora, porque Deus é Deus que põe amor. Deus é Deus que restaura amor. Ele faz o coração transbordar. O que acontece hoje é que muitos casais não oram mais, perdem o encantamento e deixam. Não deixa, irmã. Levanta. Irmão que está me ouvindo, dobra os joelhos. Ora para o amor entre vocês florescer. Bom, tudo bem. O que aconteceu? Foi que simplesmente eu acordei amando de um dia para o outro. Eu acordei amando, ia ter o culto na Assembleia de Deus, que era a virada de ano, e ninguém disse, mas eu sabia que ele iria na virada de ano. Ele não congregava naquela igreja, mas eu sabia que ele iria. Por que eu sabia? Porque eu acordei amando. E à noite, eu também não congregava naquela igreja, mas eu iria ali só para vê-lo. E eu sou bem taxativa em dizer, eu não fui para o culto para ver Jesus. Quando alguém vem na minha igreja e fala assim, eu vim buscar uma bênção, eu não recrimino, porque eu também não fui buscar Jesus, mas eu achei Jesus. Jesus tem iscas. Então, às vezes as pessoas falam assim, não adianta ir para a igreja atrás de marido. Adianta, porque Deus ainda dá o marido e ainda te salva. E muda a sua cabeça. Muito bem, eu fui para o culto, fiquei no culto, daqui a pouco ele entra, lindo, bem vestido, ele entrou, o culto acabou, ele veio até mim e disse assim, paz irmã, eu falei paz, ele falou assim, vamos dar feliz ano novo para o meu pai? Eu falei vamos, eu já sabia que ele também me amava. Que loucura, não é? Não é loucura? O povo de Deus tem que resgatar uma coisa. Deus é Deus de milagres. E nós vivemos pela fé. É só milagre. Então fui até o pai dele, com ele, andando, porque todo mundo andava na rua naquela época, né, para dar feliz ano novo para os vizinhos. A gente dando feliz ano novo. Quando eu cheguei lá, ele falou, benção pai. O pai dele deu um abraço nele e falou, feliz ano novo, meu filho. E falou assim, feliz ano novo, minha nora. Ele falou, pai, tá louco? Aquela risadinha aqui, né? Tá louco? Né? Aí eu ri, a gente voltou novamente. Ele falou, amanhã quer ir comigo passear? Falei, quero. Então amanhã a gente se encontra. Sabe aonde? No Parque do Piqueri. Ele não tinha carro, nós pegamos o trólebus, o ônibus e fomos. Eu tinha esquecido. Conversando, aquela paquera, né? Conversando. Quando eu entrei no parque, que as árvores estavam pintadas como Deus mostrou, pá, eu estremeci. Que eu virei e eu estava assim nas costas dele do jeito que Deus mostrou. Aquilo eu estremeci. Foi meu primeiro beijo. Ele me deu um beijo. Eu fiz, irmão, eu levei um susto. Porque Deus fez assim, ó. Parece um filme. Que choque. Eu pensei, Deus. Ele falou, tudo bem. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu não quero namorar com o irmão não, tá? Estava assustada. Olha, faz assim. Não, tudo bem, vai. Eu já amava ele. Nós voltamos
Eu fui para minha casa, ele foi para dele. E no outro dia, a irmã dele me procurou e disse: meu irmão sumiu, foi usar drogas. Que triste. Ali ia começar o meu processo, porque eu apontei o dedo para Deus. Ali ia começar, você que está me ouvindo, reclamando que Deus ainda não fez, se eu fosse você, eu pedia força para esperar o tempo determinado para todas as coisas. Porque eu fui com fúria, com força, com fé, botei Deus na parede. Aí Deus falou: você me pôs na parede? Vou pôr você, vamos ver se você aguenta. O moço sumiu no outro dia. Um dia de namoro, já entrei na prova. Aí eu estava na minha casa ali, pensei, a moça falou: meu irmão sumiu, a minha mãe está procurando. Quando deu 2 dias, a minha mãe tornou viajar para Ibitinga e falou para mim: não quero que você vá na igreja, mas eu tinha que ir. Não quero que você leve a minha filha para a igreja. Eu limpei a casa e fui na tarde da bênção. Levei minha irmãzinha, deixei ela brincando. Ela tinha uns 10 anos. Mas eu sei que quando a minha mãe chegou, a minha irmãzinha contou: mãe, a Cláudia foi na igreja e nos levou. A minha mãe veio para cima de mim e puxar os cabelos. E falou assim, né? É costume de baiano, tá? Minha mãe fala, ela chama a gente de égua. Aí ela falou assim: você foi para a igreja, sua égua? Aí eu já estava com raiva mesmo, falei: que é? Nunca namorei, nunca fiz nada de errado, tô indo para a igreja, você tá xingando? Se eu tivesse ido para balada, a senhora estava gostando? A boca ainda estava rebelde. Aí eu peguei e falei: quer saber? Vou fugir de casa. Aí eu levantei para ir para a porta, minha mãe me catou pelos cabelos e jogou no chão. Falou: você não vai fugir. Aí eu levantei e falei: vou fugir, que eu não aguento mais. Levantei novamente, minha mãe me catou pelos cabelos, me jogou no chão. Ela falou: você não vai. 3 vezes. Na terceira vez eu falei: eu não vou na sua cara, mas eu vou nas suas costas. Ela falou: só se for nas minhas costas, na minha frente você não vai, sua égua. Vai lavar a louça. Eu fui chorando lavar a louça. Falei: eu vou fugir, eu vou embora, porque eu não faço nada. Eu trabalhava, dava dinheiro na mão da minha mãe. Eu não fui para bairro, não fui para lugar nenhum. Quando eu queria ir para a igreja, ela estava me xingando, eu vou fugir de casa. E aí eu fugi, pro meu azar. No outro dia cedo eu estava fugindo de casa. Por isso hoje eu gostaria que os adolescentes me ouvissem. Essa fase é uma fase que a mãe parece que vira um monstro para a gente. A gente não compreende. Eu achava que a minha mãe gostava mais da minha irmã. Minha mãe é mulata, a família da minha mãe são mulatos. Então as minhas irmãs são mulatas e eu sou a mais clarinha. E por isso, que incrível, né? Eu sofria bullying. Era eu que era desprezada na história. As minhas primas brincavam, porque eram todas muito lindíssimas, mulatas lindas. E elas dançavam samba no ponta do pé. E já viu o branco dançar samba na ponta do pé? Então eu ficava excluída. E eu achava que a minha mãe gostava mais da minha irmã, porque a minha mãe é mulata e a minha irmã também é. Então eu não tinha muito amor pela minha mãe. Não tinha muito. Então eu já vinha com aquela revolta. E o adolescente, ele tem essa revolta. E eu entendo você que é adolescente. Eu entendo. Jesus te entende. É uma fase muito complicada, uma fase muito delicada, muito difícil. Mas Satanás, ele põe drogas, ele põe amigos que não são amigos. Ele quer tirar você de perto do seu pai, da sua mãe, como fez comigo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu lembro que eu peguei toda a roupa, eu botei na mala, minha mãe falando, eu falei: pode falar, porque eu vou embora. Dormi, quando foi 6 horas da manhã, eu catei minha mala e saí. Eu trabalhei já em casa de famílias, e tinha uma mulher que morava na Moca, e eu pensei: eu vou trabalhar para ela e morar lá, e vou ser crente, e eu não quero mais namorar esse menino, e eu vou escrever uma carta terminando o namoro de um dia. E eu escrevi a carta dizendo para ele que eu amava ele, um dia, gente, e eu amava mesmo, mas queria terminar o namoro, porque minha mãe não ia aceitar, e eu não achava que era Deus. Que confusão é essa? Você está esperando em Deus, e Deus te dá um problema desse, como é que pode ser Deus? Não pode ser. Escrevi a carta, botei na mala, eu ia passar na casa deles, deixar a carta e ir embora para Moca. Só que quando eu passo, a mãe dele tinha encontrado ele na favela. A mãe estava dormindo na casa do pai, a família toda reunida, porque ele era um filho amado. Ele estava deitado no chão, escuta essa parte, deitado no chão, e eu chego, 6 horas da manhã. A mãe dele abriu a porta e falou: o que você faz? Aí eu desabei a chorar, falei: estou indo embora, porque minha mãe não quer deixar eu ser crente.
Blá, blá, blá. A mãe dele falou, fica aqui, não vai embora não, porque eu vou internar meu filho numa casa de recuperação. E você fica uns dias comigo, depois isso passa e você volta para sua mãe. Eu falei, eu não vou voltar para minha mãe, eu posso ficar 3 dias, depois eu vou seguir minha direção. Ela falou, tá bom, fica aqui. E ele estava dormindo na sala. Olha esse detalhe. Eu fui na sala, olhei ele dormindo. Sabe o que eu fiz? Botei o pé no pescoço dele. Ele olhou assim, acordado. Eu falei, levanta. Porque além de usar droga, é vagabundo. Levanta, que eu tenho algo para você. Agora, para tudo. Como é que Deus ia preparar um marido para uma mulher dessa? Você, mulher marruda. Você, mulher boco. Bom, gente, quem era drogado? Era eu ou era ele? Gente, olha isso. Olha a personalidade da pessoa. Olha, eu botei o pé assim, ó, na garganta do rapaz. Deus falou assim, como é que eu vou dar marido para essa pessoa? Vamos tratar a alma? Vamos tratar? Mulher valente, né? Depois a gente vai fazer encontro de casais, aí você vem participar pra gente falar sobre isso. Botei o pé na pessoa. O rapaz não abriu a boca. O rapaz levantou, foi na cozinha, preparou um cachorro quente e veio e falou, tó, filha, ele era amoroso. Eu não tenho mal para falar dele. Pelo contrário, o único problema foi que ele caiu nos vícios. Ele nunca levantou um dedo para mim, nunca me assediou. Respeitoso, irmã. Acredita nisso? Ninguém acredita, porque como eu fugi de casa virgem, as pessoas falavam que eu virei mulher de bandido. A crente que fugiu de casa. Meu nome, fiquei famosa. Pensa, se fosse a época de youtuber, eu estava bombando na web. Mas não tinha YouTube, mesmo assim fiquei famosa. Os crentes, eu não estava nem aí. Legal. E aí ele levantou. Quando ele me deu o cachorro quente, eu não tive coragem de terminar com ele. Aí ele levantou, a mãe dele arrumou a mala, tudo. Ligou para o pastor, internou ele na casa de recuperação e eu fiquei com a mãe dele. Ele ficou internado 6 meses, esse é meu namoro. Ele ficou internado, não podia receber carta minha, eu não podia visitá-lo, ele também não podia me visitar. Era tudo muito rígido. Deus me preservou. Deus me guardou. Eu falava assim, aí minha mãe, quando descobriu que eu tinha fugido, minha mãe procurou para todo lado. Enfim, não voltei para casa, fiquei morando com a mãe dele esses 6 meses. Vou encurtar a conversa que é muita. Quando deu 6 meses, ele foi liberto. A mãe dele visitava ele, a mãe trouxe ele. E falou, agora ele vai vir. Eu me arrumei tudo, a gente fez um bolo. Eu me lembro como hoje. Quando ele chegou na porta, ele sorriu para todo mundo e falou assim, vocês fizeram um bolo, mas não compraram refrigerante? Aí nós falamos, não. Ele falou, peraí que eu vou buscar. E não voltou. Foi usar droga. Que luta que talvez uma mãe esteja passando, orando, jejuando por seu filho, quando ela pensa que está liberto, tem a recaída, tem bom ânimo. É muito difícil mesmo. Eu vi aquela recaída, eu tinha orado tanto, eu tinha ficado defamada, eu já estava arrasada, eu pensei que eu ia casar. A minha mãe tinha ido nas Assembleias de Deus, falado assim, se vocês fizerem o casamento dela com esse rapaz, eu vou chamar a polícia, eu vou quebrar as igrejas. Minha mãe enlouqueceu. Eu falava, eu vou casar assim, sabe por quê? Porque Deus que me deu. Minha mãe falava assim, se você casar, eu vendo a casa, faço um pacto com Satanás, mas com ele você não casa. Minha mãe falava, eu falei, mas só pode fazer pacto com o que a senhora quiser. Porque Deus é maior que o diabo, entendeu? Eu vou casar. Ela falou assim pra mim, se o teu Deus é o Deus verdadeiro, você não casa. Eu falei, mãe, pois é, só que eu não casei. Pois é. Olha que interessante que depois de 6 meses, ele voltou para as drogas, a mãe tornou a achá-lo. Aí eu fiquei tão indignada que eu fiquei 15 dias sem conversar com ele. Então eu não namorei, eu namorei um dia. Ficou 15 dias sem conversar com ele. E nesses 15 dias ele voltou para a igreja, começou a orar no monte e eu comecei a orar. Eu faço aniversário no mês 7, no mês de julho, no dia 3. Estava chegando o meu aniversário, eu estava em frangalhos. Estava muito triste, muito triste. Foi quando eu pensei comigo assim, Deus, eu estou sem conversar com ele, hoje é meu aniversário, eu não quero feliz aniversário de ninguém.
Não quero, eu estou amarga, eu estou como Mara. Meu nome hoje é Amarga. Se alguém falar feliz aniversário, eu vou falar assim, por que você está me parabenizando? É da boca para fora, é por educação, você nem quer minha felicidade, você nem me conhece. Eu estava revoltadíssima. Então eu falei, Deus, eu vou fugir, nem minha mãe, eu não quero parabéns de ninguém. Eu saí, fui para uma igreja que ninguém me conhecia, para não receber parabéns, feliz aniversário de ninguém. Quando eu voltei, era dia 4 de julho, no outro dia, eu dobrei o joelho no quarto, a casa tinha 2 casas, uma casa no fundo, ele estava nos fundos da casa, eu cheguei, fiquei na frente da casa, eu não amiguei com ele, para curiosidade de todo mundo, não amiguei, tá? As pessoas pensam que eu fui esposa dele, não fui, Deus me preservou, não teve isso, tá? Deixar bem claro. E aí, nós queríamos casar, eu queria casar, porque a gente tinha certinho as coisas da igreja, queria casar logo. E eu me lembro que aquele dia era 4 de julho, quando eu dobrei os joelhos. E eu disse assim para Deus, Deus, eu não quero feliz aniversário de ninguém, mas do Senhor eu quero. Me dá um presente de aniversário. Mas eu não imaginei que Deus fosse falar comigo aquele dia. Ou que Deus fosse falar assim, dou sim, eu estou libertando ele, você vai casar com ele. Afinal de contas, eu amava ele. Mas eu ouvi Deus falar comigo, como você está me ouvindo. Uma voz alta e clara. Ele disse assim, eu estava de joelhos, quando eu disse, me dá um presente de aniversário. Ele disse assim, dou sim, levanta e termina o namoro. Esse é o presente. Amados, isso é presente? Deus manda você namorar, agora manda você terminar? Mas Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, e aí? Deus disse, levanta e termina o namoro, é o seu presente. Você foi? Sabe o que eu fiz? Levantei de novo. Eu falo sempre no rosto de Deus. Fui no fundo, bati na porta da casa dele, ele abriu assim. Eu falei para ele, irmão, precisamos conversar. Ele falou, fala. Eu falei assim, queria saber quando vamos marcar o casamento. Fiz o oposto do que Deus mandou. Deus disse, vá terminar um namoro. Eu falei para ele, quando você vai marcar o casamento? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim para mim, olha para cima. Eu olhei, ele falou, dentre os céus e a terra, você é minha preparada, mas eu te rejeito, eu não te quero. Aí Deus falou, eu queria que você dormisse sem essa, mas você é rebelde e teimosa. É melhor obedecer do que sacrificar. Aquele dia, eu vi o chão abrir. Alguém já sentiu isso? Quando você recebe uma notícia que o chão abre? Abre mesmo. Você faz assim, dá uma onda, parece que você vai cair no buraco. A notícia é tão grande. Ele falou, e tira minha camisa que eu tenho um compromisso. Ele só terminou comigo para encontrar quem? A menina que ele tinha gostado. Ele nunca me traiu, mas assim, tipo assim, ó, espera aqui que eu vou terminar com ela, já venho com você. Porque era ela que ele gostava desde o começo. Eu falei, irmão, mas eu sou sua preparada. Ele falou, dentre os céus e a terra, você é a minha preparada, mas eu não te quero. Eu te rejeito. Aquilo, sabe o que é você orar 5 anos? Sabe o que é você nunca ter namorado? Você acreditar nas profecias, você crer no que Deus prometeu? Irmã, tem certeza que ele era teu? Tem, eu fiz prova. Eu me lembro que quando eu fugi de casa, a minha mãe passou lá e falou para ele assim, cadê minha filha? Eu tinha escondido debaixo da cama, bem no comecinho, bem na primeira semana. Olha que forte isso. Minha mãe falou, ela tá na casa da irmã. Ele falou, minha mãe falou, então tá, eu vou lá. Se eu não encontrar com ela, eu trago a polícia aqui para você. Você é réu primário, eu vou denunciar você. Eles eram de boa família. Ele puxou eu pela mão e falou, vai embora, porque eu não quero problema. Sua mãe vai chamar a polícia para mim e não posso. Falei, eu não vou porque eu sou sua preparada. Ele falou, tá, então tá vendo aquela lua ali? Falei, tô. Ele falou, tá vendo a areola em volta da lua? Falei, estou. Ele falou, se a areola de fogo sumir, você é minha preparada. Fez assim, ó, na hora ele fez. Falei, viu? Sinais, prodígios e maravilhas Deus fazia. Eu sabia que ele era, que Deus tinha. Agora, eu vou abrir algo aqui. Deus tem 2 vontades, a permissiva e a legítima. Quando Deus quer dar algo pra gente que a gente não quer esperar, Deus permite que a gente faça o que a gente quer. A gente pediu direção e Deus deixou, Deus deixou.
Deus vai te ajudar? Vai. Mas não é igual quando Deus te dá o que Ele quer no tempo dele. Deus é com você? É. Mas Deus permitiu você namorar. Eu fui permissão. Eu estava dentro da vontade permissiva. E não da vontade legítima de Deus. Deus fez um plano para quebrar ele, quebrar eu, quebrar todo mundo. Eu me lembro muito bem. Hoje eu tenho um implante de um dente. Mas na época eu não tinha implante, eu tinha apenas uma ponte de um dente. Quando eu sorri, a mãe dele viu e falou assim: seu dente está sangrando. Eu falei: não, eu tenho um implante, eu tenho uma ponte. Ela falou: meu filho sabe disso porque a gente não se beijava. Era namoro daquela época. Aí ela fez assim. Quando ele entrou, ela falou assim: filho, sabia que a sua namorada tem uma ponte? E ele cuspiu no chão. Ele falou assim: nossa, eu nunca beijei menina que usa aparelho. Quanto mais que tem ponte. Eu fiz assim. Senti a mão de Deus me levantar. E eu falei: para você ver como Deus quebra, você nunca beijou a moça que não tem um dente? Eu também nunca beijei um ladrão, você é o primeiro. Porque às vezes as pessoas têm tanto orgulho porque falta um dente, falta o cabelo, falta não sei o quê. Mas, e o caráter? E a personalidade, e a verdade, e a sinceridade. Então Deus estava quebrando ele e quebrando eu. Porque Deus amava ele e amava eu. Muito bem, só sei que nessa história aí, eu falei para Deus me dar um presente, Deus mandou eu terminar, eu mandei marcar o casamento, fiz o contrário. Aí ele falou: não te quero. Quando ele falou assim, o céu abriu, o chão abriu. Eu voltei para a casa da frente, assim, muda. Eu não conseguia falar. E aí, a família passando, e o choque foi grande. Aconteceu comigo como com Zacarias. Eu fiquei muda, literalmente, muda mesmo, irmão. Eu queria falar, não saía. Eu fiquei mudo, o choque foi muito grande. E eu ficava assim. Eu lembro que a moça falou assim: eu vou sair, você se importa? Eu não saía nem a lágrima, nem a voz. Eu fiquei muda por quase meia hora, mais ou menos, 40 minutos, muda. Eu sempre falo hoje que Deus não só cura mudez, Ele também deixa muda. E tem gente aqui que precisa ficar mudo, viu? Tem pessoas que precisam ficar mudo, porque fala demais. E se eu falasse, eu ia estragar o que Deus ia fazer. Eu não podia falar. E ele se trocou e saiu. A mãe dele saiu, a irmã dele foi trabalhar e todo mundo saiu. E eu, muda. Eu lembro que a última foi a empregada. Quando ela falou assim: você se importa se sair? Hoje é minha folga e todo mundo saiu. Eu fiz. Eu não falava. Gente, eu não falava, não saía. Eu fiquei como Zacarias, muda. Todo mundo saiu. Quando todo mundo saiu, eu andava procurando fôlego para respirar. De repente veio um pensamento bem satânico. Satanás falando na minha mente. Satanás falou assim para mim: viu aí? Adiantou orar? Adiantou esperar? Cadê o teu Deus? Que Deus prepara casamento? Nada. Você está defamada. Vila Industrial, Parque São Rafael, Jardim Santo André, São Mateus. O que fala é o teu nome. A crente que fugiu de casa. Mulher de bandido. Olha. Você. Por que você não põe uma saia curta? Passa um batom bem vermelho e desvia e volta para sua casa. Porque ninguém está feliz com você. E eu assim, aquilo falava: ninguém está feliz com você. Sua mãe só vai ficar feliz se você desviar. Você não vai para lá crente, né? E eu assim. Só que eu não falava. Não saía. Assim. Era do lado esquerdo essa voz. Falando. E eu não podia falar. Do outro lado veio uma outra voz dizendo assim. E eu tinha decidido. Eu falei: é isso mesmo, eu vou desviar. Só que eu não podia falar. Porque eu tinha decidido que ia desviar. Do outro lado veio uma voz assim: já que você vai se desviar, antes faça uma oração e se despeça de Deus. Aí do outro lado falava assim: vai despedir de Deus? Deus nunca te ouviu, não vai ser na despedida. Você orou 5 anos, Deus não ouviu? Você acha que agora numa despedida Deus vai te ouvir? Desvia logo e vai. E eu, do outro lado novamente: o que te custa?
Desvia. O que te custa? Ora. Aí eu pensei, é mesmo, o que me custa? Eu vou desviar, mas antes eu vou orar. Quando eu pensei assim, a minha boca abriu. Aí eu falei, eu vou orar. Saiu, pronto. Quando eu falei aquilo, pá, eu ouvi um barulho assim, pá, quebrar. Então essa voz não falava mais, que era o inimigo. Aí agora só esse lado falava, que era o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, rápido, antes de orar, dá uma volta na casa e vê se não tem ninguém. Falei, tá bom. Eu saí lá no portão, vi se não tinha ninguém, fui no fundo, dei uma volta na casa, olhei e falei, não tem ninguém. O Senhor disse, tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou, olha debaixo da cama. Aí eu olhei e falei, não tem ninguém. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Tranca as portas. Eu tranquei tudo. Aí ele falou assim, fecha as cortinas. Eu fechei. Aí o Senhor falou assim para mim, olha dentro do guarda-roupa. Aí eu olhei. Ele falou, não tem ninguém? Eu falei, não. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, eu tenho, eu estou ficando louca. Como assim? Eu tenho, não tem ninguém aqui, pelo amor de Deus, não tem ninguém. Aí ele falou, então agora se despeça de Deus. E aí eu dobrei o joelho para me despedir. Eu dobrei o joelho porque é muita luta, muita batalha, muita humilhação. Eu dobrei o joelho e eu me lembro, sozinha na casa, eu levantei as duas mãos e comecei a chorar muito. A tristeza era tanta, doía tanto, que eu não tinha palavras para falar. Eu não tinha. Eu levantei assim e eu chorava, chorava, chorava. Meia hora eu chorei. Só que alguém consegue ficar meia hora assim? Eu não consigo, consegue? Meia hora sem mexer? Já estava acontecendo um milagre. Já estava. Só que eu, sim, chorando assim. Assim. Meia hora. É muita coisa, gente. Fica aí 10 minutos, faz o teste. Vê se você fica meia hora assim. Meia hora. Chorei, chorei. Quando eu consegui parar de chorar um pouco, eu fui baixar o braço. Quando eu fui baixar, só esse aqui, ó. Só esse braço abaixou. Antes de baixar, eu fiz uma oração horrível. Mas eu vou contar tudo, em detalhes. Eu orei assim. Eu falei, Senhor, Satanás venceu. A oração da pessoa. Eu perdi a batalha. Eu não tenho mais amor. Ó, minha missão. Eu não tenho mais amor para te servir. O meu amor só veio até aqui. Quando eu falei assim, que eu fui baixar os braços, só esse abaixou. Porque veio um homem de carne e osso. Uma teofania. Um anjo em formato de homem. Literalmente. Um homem de verdade. Ele veio por trás de mim. Sabe por que Deus mandou fechar a casa inteira? Porque se eu não tivesse trancado tudo, eu ia achar que tinha entrado alguém naquela casa. Era um rapaz moreno alto. Um anjo em forma humana. Ele entrou, ele pegou aqui, olha, eu vi a mão dele, tinha pelo aqui no braço dele. Ele veio, pegou aqui e gritou, o teu amor só veio até aqui, porém o meu, adiante. Eu te manterei na minha presença, para você e as demais pessoas saberem que eu sou Deus na sua vida. Quando ele me soltou, irmão, eu olhei para trás, ele já tinha sumido. Eu bati assim, ó. O poder foi tanto que eu subi assim, ó, de poder. Eu fiquei no chão. Será quanto tempo? Uns 40 minutos? A unção, a glória. Eu batia. Assim, ó, como peixe, quando você tira o peixe da água, eu fazia pá, pá, pá. A glória. E, gente, eu olhei para trás. Que tremendo. Você vai dizer assim, nossa, a senhora ficou. Eu estava tão triste que eu falei, sabe Deus, eu estou tão incrédula que nem no anjo eu estou acreditando. Eu não acredito que eu vou casar. Sabe que eu estou contando isso? Coragem, Helene, coragem. Se eu casei, você também casa. Olha quanta rebeldia, olha quanta incredulidade. Você vê um anjo, eu vi um anjo de olhos abertos. Eu vi.
Ninguém vai tirar de mim. Eu vi, eu ouvi, pegou na minha mão, de carne e osso. Amados, é tremendo. Uma teofania. O anjo pegou aqui. E repetindo, ele disse, o teu amor só veio até aqui. Quer dizer, até a metade. O nosso amor é limitado, mas o de Deus não é. Ele disse, o meu adiante. E era Deus falando comigo. Era o próprio Deus falando comigo. Quando ele me soltou, eu pulava no chão, como eu já falei, eu pulava. Mas você vai ficar chocado, porque ao invés de eu ficar animada, falar, vi um anjo, eu estava tão abatida. É que não deu para contar todos os detalhes de 4 anos, mas foram muitos sofrimentos, muito bullying, muita língua, muito desprezo. Então eu estava muito cansada. Aí eu falei, Deus, eu não acredito nem no anjo que eu vou casar. Se o Senhor me der um marido do jeito que eu te pedi. Aí eu abri a Bíblia, saiu assim, Moisés fez uma festa solene. Aí eu falei, se o Senhor me der um marido, eu te dou 7 dias de ações de graças no mês 7, o resto da vida. Porque eu não acredito que eu vou casar. Isso é oração que se faça? Pois é, eu fiz. Pois é. Levantei dali, fui até uma irmã, onde a irmã falou, o que aconteceu? Eu falei, o meu namorado terminou comigo. Ela olhou para o céu e disse, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquei com raiva, falei, como assim? O rapaz me deu um chute, eu levei um bonde. E agora ela diz que é Deus fazendo bem para mim. Você sabe que às vezes você está passando por uma luta e Deus está sendo bom com você. Talvez você perdeu algo, Deus está sendo bom com você. Talvez alguém saiu da sua vida, como no meu caso, Deus está sendo generoso com você. Muito bem, para encurtar a conversa, vou pular um pouco mais de parte, eu vou então fazer esse voto com Deus e vou na casa de uma irmã, aonde ela vai tirar uma palavra para mim e ela fala assim para mim, filha, Deus me mostra que você fez um voto com ele de festa solene. Eu comecei a chorar. Ela falou assim, Deus ouviu o seu voto, mas passa pela última humilhação. Gente, mais uma, gente. E ninguém aguenta, acho que você não aguenta nem ouvir eu contar o que eu fui humilhada, imagine você passando. Ela falou, passa pela última humilhação, volta para casa de papai e de mamãe, porque é de lá que você vai sair de noiva. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta tentar se esconder, não adianta ir no fundo do abismo, pois Deus tudo vê. Não fuja, jovem, adolescente, não foge. É pior. Mas tudo bem, eu vou voltar para casa. Eu volto para casa, minha mãe ficou muito feliz, mas eu estava muito triste. Eu estava com vergonha dos vizinhos, muita vergonha. Eu lembro que minha mãe chamava os vizinhos e festejava. Ela falava assim, fulano, minha filha voltou. Depois você vem aqui, minha filha voltou. E eu morria de vergonha. A volta é dura. Eu morria de vergonha. Não queria ver os vizinhos. Não queria ver ninguém. Eu ficava dentro de casa lavando a louça para minha mãe, limpando a casa. E à noite eu saía para o culto para ninguém me ver. Eu não saía na rua durante o dia. Porque eu não queria mais ouvir o povo comentar. E o povo comenta, o povo não tem dó. A língua do povo não tem dó e nem piedade. O povo perguntava tudo, mas ela não está grávida, não? Vai, porque, né, nossa, fugiu de casa. Você não acha que ela veio grávida? Olha, eu sei de uma técnica, você olha para as canelas e vê se está grávida. Nossa, na minha cara assim, sabe? E eu lavando louça e as lágrimas descendo. Minha mãe feliz da vida. Mas quem terminou? Foi ela ou foi ele? O povo gosta, né? O povo gosta. Aí um dia, minha mãe saiu e eu queria ver a rua. A rua da minha mãe não era asfaltada. Eu queria sentir o cheiro de terra. Eu queria ver o sol. Eu sou do sol, eu gosto de sol. E aquele dia eu resolvi ir na rua. Dentro do quintal, na grade. Eu estava como presa. Eu me lembro que eu saí no portão e segurei nas grades assim. E pus o nariz na grade para sentir o cheiro da rua, porque eu não tinha mais liberdade de andar.
A vergonha era grande demais. Muita vergonha. Pra vocês terem uma ideia, a vergonha era tanta que na casa da minha mãe atrás, é tipo um sítio assim lá, agora é o Rodoanel. Eles tinham cavalo, vaca comendo lá. Essa parte todo mundo ri quando eu conto. Eu estava lavando louça, a janela da minha mãe é muito grande, e eu vi uma vaquinha comendo. A vaquinha arrancava aquela grama pela raiz verdinha e comia. E eu lavando louça vendo aquela vaquinha. E parecia que a vaquinha estava me pirraçando. Ela comia com tanto gosto. E eu pensei assim, nossa, Deus criou a vaca. Nossa, Deus está dando comida para a vaca. Nossa, Deus dá comida para a vaca e não me dá um marido. Olha o ponto da pessoa, gente. Porque eu vi Deus cuidando dos bichinhos. Eu sentia Deus cuidando. Eu falei assim, como assim Deus cuidou dela? Eu quis dizer, e de mim Deus não está cuidando. E Deus estava cuidando. Você sabe que eu me lembro? É muita coisa. Eu ainda nessa pia, Deus parece que gosta de me ver lavando louça. Nessa pia os milagres aconteciam. Quem lava a louça, fia? Lava a louça que vai dar certo. Lava. Olha, lavava a louça, Deus vinha. Eu me lembro que um dia eu estava assim, triste. Isso na mesma semana que voltei para casa. O Senhor disse para mim assim, depressa, desce as escadas. Ele falava comigo. Eu desci assim, ó. O Senhor falou, levanta a cabeça. Eu levantei. Olha o pôr do sol. Aí eu falei, e o que tem? O Senhor disse, ora, os noivos não mostram para as noivas o pôr do sol? Eu sou o teu noivo. Sabe o que eu falei para ele? Mas o Senhor não vai no cinema comigo. Eu quero um noivo que me leva para o cinema. Ô amados, já pensou Jesus te chamar para ver o pôr do sol? Noiva ingrata. Já pensou Jesus? Ele disse assim, você nunca viu o pôr do sol? Eu nunca tinha visto o pôr do sol. Que lindo. Ele disse, eu sou o teu noivo, eu estou te mostrando. Eu falei, mas o senhor não vai no cinema comigo? Fala. Olha, vocês vão encher de hashtag aqui depois, falando, essa mulher não acredita. Eu falei, não, nem eu acredito, mas eu estou contando. Tem que glorificar o nome do Senhor e a paciência dele, não é? Pois bem, voltei, não achei interessante Jesus me mostrar o pôr do sol. Não, eu queria um marido. Não. Então, muitas coisas aconteceram. E o que vai acontecer? Eu agora vou chegar na rua. E eu ainda amava o moço, tá? Eu amava ele. Eu vim embora amando ele. Tinha dia que eu tinha saudade dele, que eu punha algo na boca e mordia de saudade, mas eu não ia atrás dele. E enquanto isso, ele começou a dar cultos de ações de graças, porque estava liberto e agora já estava noivo da outra moça. E a vida dele deslanchando. E eu, olha, não era nem o ó, era só o acento do ó. Frangalhos. Eu falo que eu estava o ó do Borogodó. Olha, gente, eu segurei naquela grade. Respirei fundo. Foi 1 segundo, quando eu fiz assim. Na hora apareceu uma irmã. Saiu do chão aquela irmã. Não sei de onde aquela irmã veio. A irmã fez, paz amada, eu levei um susto assim, sabe? Porque eu não queria que ninguém me visse, porque ia perguntar para mim, eu não queria. Ela fez, paz amada, eu fiz assim. Paz irmã, já correndo, ela falou assim para mim, quer comprar roupa? Estou vendendo. Eu falei, não, nunca vi irmã comprar roupa. Falei, não amada, não tem dinheiro, dá licença que eu vou entrar. Ela falou, espera um pouquinho, eu tenho um recado de Deus para você. Aí eu parei. Aí ela falou assim para mim, Deus me mostrou que você não vai ficar muito tempo aí. Nossa, desmaiei de novo. Falei, por quê, irmã? Eu vou fugir de casa de novo? Porque casar eu não pensava que eu ia. Não, eu não acreditava que eu ia. Então eu pensei, vou fugir de novo. Falei, por quê, irmã? Eu vou fugir de casa de novo? Ela falou, não, você vai casar. Eu falei, vou casar? Vou casar. Ela falou para mim assim, posso entrar? Porque para conferir, porque Deus me mostrou que tem uma grade no fundo e para me entregar o resto do recado. Eu falei, pode. Nunca vi irmã
Abri a porta, ela entrou. Ela viu a grade e falou, então é Deus mesmo. Deus mandou dizer que você vai casar com um moço de olhos castanhos. Lembra que eu estava namorando um de olho verde, tá? Você vai casar com um rapaz de olhos castanhos, porte atlético, um rapaz bonito, cabelos castanhos e olhos castanhos. Eu falei, você está na carne. Ela falou, não, eu não. Eu falei, você está na carne. Ela falou, não estou na carne. Eu falei, tá sim, irmã. Deus não está te usando. Eu estou com raiva. Se vier profetada para cá, eu estou arrebentando mesmo. Não dá. Ela falou assim para mim, eu falei, Deus me mostrou um rapaz de olhos verdes. Ela falou, então você está na carne. Eu falei, não, eu não. Eu não. Eu não estou. Ela falou, tá. Ela falou, vamos fazer o seguinte. Eu falei, faz. Ela falou, tá, olha, tem um irmão lá fora? Vamos chamar ele de testemunha? Porque eu vou orar para Deus mostrar que você está na carne. Eu falei, para Deus mostrar que você está na carne. Ela falou, tá. Você concorda? Eu falei, claro, eu tenho certeza de que Deus falou comigo. Ela falou, então tá. Irmão, por favor, se aproxima, fica aqui. Irmão, vai ser testemunha entre mim e essa moça que está na carne. Eu falei, irmão, você vai ver como ela está na carne, porque eu não estou suportando mais nada. Ela falou, tá bom, nunca vou esquecer. A Bíblia. Ela disse, Senhor, mostra para ela que ela está na carne. Eu falei, Senhor, mostra para ela que ela está na carne. Ela viu a palavra, saiu Jeremias 15. Saiu assim, olha, o pacto foi violado. Ela falou, eu entendi. Nem você e nem eu estamos na carne. Você levou um chute, não foi? Eu falei, foi. Ela falou assim, você foi rejeitada. Olha que profundo. O Senhor me mostra aqui que você foi rejeitada. Eu falei, fui. Ela falou, pois Deus tira Saul e dá um que é melhor. Ele te dá Davi. Viu, moça? Você não estava na carne mesmo. Eu falei, desculpa, irmã, estou muito chateada. Ela falou, não tem problema, mas o Senhor te tira daqui. Eu falei, obrigado. A irmã foi embora. Agora, que tremendo. Júlio, né? Lembra que o moço terminou comigo no dia 4 de julho? Guarda aí. Ele terminou comigo no dia 4 de julho, né? Então, né, eu estou contando tudo isso na primeira semana. Nem 15 dias tudo isso aconteceu. Muita coisa, né? Para assimilar. Essa primeira semana, 4 de julho, ele termina comigo. Agora eu estou indo na igreja de noite, que nem vagalume, só saía à noite. Eu ia para o culto e voltava para casa, não queria que ninguém me visse. A irmã entrega o recado para mim. Eu vou dormir. À noite eu tive um sonho. Essa é a parte que eu mais gosto de tudo que eu falei até agora. A parte que eu mais gosto é a parte do meu batismo com o Espírito Santo e essa parte que eu vou contar agora. Eu vou dormir, tive um sonho. No sonho, eu apareço numa escola. Está tendo aula, os alunos estão dentro da sala e eu estou no pátio. Um relógio sai e vem até mim e faz assim, 11h30, e o relógio começa a andar. Tac, 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 tac. Aí ele continua, meio-dia, dá um sinal. Os alunos que estavam na sala, eles vão sair para o intervalo. E eu que estava no pátio, entro e fico sozinha na sala. O relógio continua andando de meio-dia, de 11h30 até meio-dia, e de meio-dia ele vai até meio-dia e 15 e dá outro sinal. Aí todo mundo entra para a sala e acaba o sonho. Levantei de manhã, eu tinha convicção que era uma revelação. Aí eu pensei comigo, peraí, de meio-dia, de 11h30 até meio-dia é um número inteiro. De meio-dia até meio-dia e 15 é um número quebrado. Ó, Senhor, eu acho que eu peguei a fruta verde, mas podre também eu não quero. Porque passou de meio-dia, eu acho que tá. Não entendi. O que foi que eu sonhei? O Espírito Santo falava assim para mim, quer saber o que você sonhou? Vai até a casa do teu ex, que está dando um culto de ações de graças, e lá eu vou revelar o que você sonhou. Agora imagina comigo, você já está arrebentado. E para você ir na casa daquele que te chutou, que está fazendo festa, noivo, o bairro inteiro saía gente pela janela, todo mundo sabia da história. Agora Deus tinha libertado ele, estava lindo, pleno, namorando a moça que ele tanto queria, linda, maravilhosa ela. E eu, nem dinheiro para comprar shampoo.
E Deus disse, vai até lá, que eu vou falar o que você sonhou. Já imaginou? Você tem noção? Você iria na casa do teu ex? Você iria? Gente, haja graça para você sair daqui e ir ver a vitória daquele que você ama, mas que está com outra, dando festa. Tem que ter muita graça. Eu falei, Deus falou, eu vou discernir o seu sonho lá. Amados, eu fui. Falei, eu tenho que ir. Aí eu fui até lá. Quando eu cheguei, a casa estava lotada de gente. Meu Deus do céu, eu entrei assim. Eu só queria saber o que eu sonhei. Meu Deus do céu. E aí eu entrei na casa. Tava todo mundo, eu lembro que ele estava com a moça olhou para ele e fez aquela cara assim, tipo, o que essa menina tá fazendo aqui? Veio afrontar? Porque todo mundo olhou, tipo assim, essa mulher veio afrontar, ela veio piaçar. E não foi, amados, era humilhante. Eu entrei, fiquei caladinha do lado. E uma missionária, eu vou falar o nome dela porque é uma honra, missionária Leonilda. Para mim, ela nunca mais eu vi um profeta como aquele na terra. Ela estava dirigindo o culto, não cabia nem a gente. Eu entrei, fiquei bem perto assim, pensando, Deus, só fala comigo o que foi que eu sonhei e eu vou embora. Só fala o que eu sonhei, só fala para mim. Agora, amados, eu estou parecendo aquele rei que sonhou e queria que Daniel soubesse o que ele sonhou. Eu fiz isso. Falei, Deus, conta para ela o que eu sonhei. Fala para mim o que eu sonhei e pronto, tá tudo bem. Daqui a pouco aquela mulher vem. Ela vai virar e vai dizer o seguinte: moça, você. Aí eu falei, eu? Ela falou, você. Aí ela vai dizer assim: quantos aqui acharam que nunca mais você colocaria o pé nessa casa? Mas eu, o Deus de Daniel, te trouxe aqui nessa noite. E para tu saber que eu estou falando com você, eu estou te dando sabedoria de Daniel. E eu na hora entendi que Daniel discernia. Eu já sabia. Daniel discernia sonhos. Ela falou, para você saber que eu te trouxe aqui, eu estou te dando sabedoria de Daniel. Nossa, que maravilhoso. Aqui, ela entregou o recado e falou, vamos orar. Quando eles fecharam os olhos, eu fui embora. Cheguei em casa, dormi. No outro dia eu levantei. Quando deu 3 horas, eu sabia que eu deveria ir no meio do mato orar em particular. Minha mãe estava assustada com medo de eu fugir de casa de novo. Falei, mãe, é frio, nós estamos no mês de julho. Eu vou ali no mato orar, mas a senhora pode ficar olhando. Eu não vou fugir. Ela falou, tá. Eu lembro que minha mãe sentou na porta e ficou olhando. Porque acho que ela não confiava, ficou com medo. E eu fui indo e fazer assim para ela e peguei uma distância aonde eu vi que aí ninguém mais me ouvia. E era um mato pequeno, era uma roça que tinha lá. E eu sentei, daqui eu fazia assim, e ela não me ouvia mais. Era um entardecer, mês de julho, quando tem sol, mas está frio. Quando tem aquele ventinho gelado, aquela brisa. 3 horas da tarde, o sol brilhava, que ardia. Eu sentei assim, posicionada. E a minha oração foi essa. Eu fiz assim, Deus, se o Senhor usou a missionária Leonilda, e se o Senhor me deu mesmo sabedoria de Daniel, eu quero saber o que foi que eu sonhei. Quando eu falei assim, o anjo voltou e se pôs atrás de mim novamente. Ele se pôs atrás de mim, ele botou a mão aqui, Ele fez esse barulho assim, Quando ele botou a mão aqui, aleluias! Ele começou a cantar ópera. Quando ele pôs a mão, o tempo parou. As borboletas que estavam voando pararam de voar. O vento parou de soprar por um instante. E ele pôs a mão e começou a cantar ópera. E ele falava assim, olha, o sonho que tu tivestes foi o seguinte, de 11h30 até meio-dia, foi o tempo que tu estava namorando. Não era para você ter namorado. Para Deus, foi meia hora. E de meio-dia até meio-dia e 15 é o tempo necessário que Deus precisa para lhe dar a tua vitória completa. E digo mais, ele falava lindamente, não era como eu, é claro que ele era afinado. Vocês imaginam um anjo cantando ópera. Então, por favor, não compare, tá? Porque eu estou tentando arriscar a imitar o anjo, para vocês imaginarem a sinfonia de glória. E ele disse assim,
Mas, no dia 4 de outubro, virá um rapaz te pedir em namoro e tu, aceita, será teu marido. Parou de falar, o vento voltou a soprar, a borboleta voltou a voar e a grama voltou a velejar. Eu levantei, quando eu levantei, já não era mais eu já levantava revestida de sabedoria. E eu me levantei e fiz uma conta. Eu disse assim, então, se o moço terminou comigo no dia 4 de julho, agosto, setembro, outubro, se para Deus de janeiro, que eu comecei a namorar com ele, no dia 1º de janeiro, e ele terminou dia 4 de julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dá 6 meses, para Deus foi meia hora. Se Deus quer 15 minutos, Deus quer metade de meia hora. Então 15 minutos é metade de 6 meses, 3 meses. Se ele terminou comigo 4 de julho, agosto, setembro, outubro, 4 de outubro, do jeito que o anjo falou, eu vou casar. Ganhei sabedoria de Daniel, para a glória de Deus. Aleluia. Valeu a pena. Aí eu me levantei e disse, mas eu não vou contar isso para ninguém. É só para mim, é segredo. E levantei-me, outra pessoa, posicionada, cheia de sabedoria, que ganhei do alto, para a glória de Deus. Levantei e fui para casa, fiquei quieta. 4 dias depois, minha mãe pediu para eu ir em algum lugar, eu fui, passando na rua, eu pulei muito dessa história, uma moça que eu conheci, mas eu pulei, ela me viu passando e ela me chamou. Ela falou para mim, irmãzinha, entra aqui que eu tive um sonho com você. Falei, pode contar o sonho. Sonhei que você estava sentada na minha cama de casal. Eu falei, casamento. E aí, ela falou, em cima da tua cabeça estava escrito com letras gordinhas assim, Vitória. Eu falei, eu vou ter vitória no meu casamento, na sua casa? Que mais você sonhou? Ela falou, e aí uma folhinha levantava da parede e um número saltava para fora. Eu falei, qual era o número? Ela falou, 4. Aí ela pegou na minha mão e falou assim, sabia que o teu ex está dando um culto no dia 4? Eu falei, mas eu não quero ir lá. Ela falou, você tem que ir lá. Eu falei, de novo? De novo? Ela falou, filha, Deus quer que você vá. Ela falou, eu já fui. Ela falou assim, de novo, Deus quer que você vá. Eu falei, meu Deus. Ela falou, eu vou com você. Eu falei, tá bom. Então, dia 4, você vem, vai bem bonita, porque é o dia da sua vitória. Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro. Ela falou, não tem problema, eu vou comprar um vestido fiado para você. Ela era costureira, ela desmontou o vestido, montou todo no meu corpo. Ela falou para mim, que número você calça? Eu falei, 36. Ela falou, hoje você vai calçar 34. Fui com o pezinho de princesa. E ela me emprestou um sapatinho dela e chegou o dia 4. Meu Deus. Ela fez para mim assim, olha, nós vamos no teu ex. Eu falei, mas eu não quero mais ele, né? Porque assim como eu dormi amando, eu acordei e disse, não amo mais. O Deus que pôs amor do dia para a noite, foi o Deus que tirou o amor do dia para a noite. Eu disse, eu não amo mais. Ela falou assim, não filha, a gente não sabe quem é, vamos lá. E tá, marcamos o horário, 5 horas, eu fui até a casa dela. Arrumei, ela veio, arrumou meu cabelo. Ela falou, dobre os joelhos, eu dobrei. Ela fez assim, Senhor, faz aquele que é dela, achá-la bonita. Eu falei, Deus, faz mesmo um milagre. Faz um milagre. Eu falei, Deus, faz um milagre. Tá bom. Aí entrei, ela falou, eu vou tomar banho, você fica com a minha filha? Aí, eu falei, tá bom. Tô lá. Daqui a pouco, a menina dela tinha uma menina de 13 anos, ela era divorciada, a campainha tocou. Ela falou, atende pra mim. Aí eu fui atender. Quando eu atendi, aquela música da Asas Indomáveis, meu, pareceu Tom Cruise na minha porta. Quando eu abri, gente, não é por nada não. Pensa, meu Deus do céu, aquele moço bonito. Eu abri a porta por 1 minuto, eu pensei, Deus, se eu me desse esse moço, eu não ia chorar. Jesus amado. Aí eu olhei assim, aí ele fez assim, bem suave, falou assim, a irmã me convidou para um culto. Aí eu, vou falar com ela. Falei, irmã, tem um moço aí, ela, eu esqueci, é o meu vizinho. Ó, lembra do sonho dela, que eu casava na casa dela? Aí ela falou, é meu vizinho, que eu chamei para ir. Falei, que vizinho, hein? Vem comigo que é sucesso, você que é vizinho. Ela falou assim, mas pode deixar ele entrar, nós não estamos sozinhas, né? Falei, tá bom.
Falei para ele, entra. Ele entrou, sentou, conversou um pouquinho comigo. Ele de lá, aí eu olhando, falei, meu Deus, ele é muito novinho. Eu tinha 22 anos na época já. Eu falei para ele, quantos anos o irmão tem? Ele falou, 17. Eu falei, ixi, não é o meu. Eu quero um homem que tem as costas largas, né? Lembra que eu falei que eu não gosto de magrinho? E ele era magro. 17 anos ele tinha. Falei, não, acho que não é o meu não. Ah, Jesus, mas tudo bem. Vamos pro culto. Fui pro culto. Lembrando que eu nunca paquerei na igreja. Eu era respeitosa. Nunca paquerei. Tô lá. Entra no culto. Quando a gente vai entrando, imagina, eu tô entrando eu com o Tom Cruise, levei o Tom Cruise comigo. Entra eu, entra ele, entra a irmã. Ai, a sala parou. Porque todas as meninas conheciam ele, mas eu não. E as meninas que estavam lá tinham pedido ele em namoro e ele não quis. As meninas da igreja, viu? Isso são as irmãs. As irmãzinhas tinham pedido ele em namoro. Ele falou, não, eu não quero casar, eu só quero Jesus mesmo. Obrigado. Eu olhei assim e falei, esse moço não vai nem olhar para mim também. Fiquei na minha. Falei nada. Estou no culto, ele aqui, eu aqui. Pensando, meu Deus, até meia-noite é 4 de outubro. É hoje, pai, vira meu cativeiro. Mas eu não quero aquele moço lá não, Jesus. Lá vem a missionária. A missionária vem para mim e fala, moça, eu falei, você, vem aqui no meio. Eu vi. O Senhor manda dizer, e ela apontava no rosto do povo, está aqui os seus acusadores que tanto falaram mal de ti. Falaram mal de ti, mas hoje eu te dou a tua vitória. E é hoje, não é amanhã. E ela gritava, é hoje, é hoje, é hoje. E para tu saber que eu estou te exaltando no meio daqueles que te humilharam, você é a preleitora da noite. Vem pregar para aqueles que falaram mal de você. Preguei aquela noite no livro de Daniel. Preguei. Voltei para o meu lugar. O culto acabou 10h30. Na hora de sair, o meu esposo hoje virou e falou assim, que é o menino de 17 anos, falou assim, aqui é a casa do teu ex? Falei, é. Ele fez assim com o braço, falou, põe a mão aqui. Já saí de lá assim, ó, de dentro do culto, de mão dada. Lá fora eu pensei, acho que ele ficou com dó de ver. Falei, irmão, obrigado, você já fez sua parte. Ele falou para a irmã, ela não entendeu. A irmã falou, ele é teu preparado, irmã. Aí eu falei, pode pôr o nome no cartório. Em menos de um ano eu estava casada. Hoje tenho 2 filhos, muito bem casada. Tenho uma filha lindíssima que está em Londres. Tenho meu filho que vai se casar mês que vem. Minha filha acabou de se casar. Sou uma pastora casamenteira. Já fiz casamento de mulheres de 80 anos de idade. E o meu chamado é no casamento. Portanto, eu creio que Deus restaura casamento, que Deus põe amor e que Deus abençoa. E todos os anos, se você quiser ouvir mais detalhes, porque tem muito detalhe desse testemunho, no dia 1 ao 7 de julho, eu conto todos os detalhes e faço festa e faço um propósito pela vida sentimental das pessoas que vêm prestigiar o testemunho e louvar a Deus comigo. E elas vêm e Deus cura e Deus prepara casamento. Sobre a minha mãe, tá? A minha mãe está bem, está saudável, graças a Deus. Minha mãe comprou casa na praia. Deus sarou a minha mãe. A minha mãe ainda não se batizou. Ela está se preparando para o batismo. Ainda ontem estive falando com ela e ela falou para mim, eu quero que você me batize. Eu ganhei toda a minha casa para Jesus. A minha família ama o meu marido, tá? Eu ganhei um bom marido. Para vocês terem uma ideia, se eu fosse terminar de contar aqui como foi depois do meu namoro, né? Como foi cada detalhe. Eu me lembro que meu marido dizia assim para mim, eu sou você mulher, nós temos uma sincronia perfeita. Nós fomos para o monte uma vez e a gente via o amor derramando, caía como pétalas. E nós chorávamos de amor. Porque eu pensei que amava outro moço, mas eu nem sabia o que era amor. Deus derramou um amor, Deus falou que eu e meu esposo, nós seríamos... Deus nos dava um só coração, um só espírito e uma só carne. Então, quando meu marido entrou, ele sarou o coração da minha mãe, que eu tinha adoecido. A minha mãe fala até hoje que ela ama tanto meu marido, que ela disse assim, olha, eu ainda não vou ser crente, mas todo mundo está liberado para ser crente. A minha irmã mais nova me ajuda hoje, ela é enfermeira padrão, ela é líder das crianças, congrega comigo. A minha irmã mais velha se tornou pastora, a pastora Cida. O meu irmão Leandro foi batizado com o Espírito Santo. O meu irmão Cláudio é salvo. O meu pai é meu diácono aqui na igreja e a minha mãe se preparando para o batismo.
Amém? Eu e minha casa servimos a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe sua vida. Meus filhos tocam na igreja, minha filha é levita, ela canta, toca. O meu filho toca. Deus fez uma obra excelente, me abençoou para abençoar as famílias. Quando eu fui me casar, cada móvel Deus falava, agora compra a mesa, agora compra isso. Seria outro testemunho, mas fica para a próxima vez. Que Deus abençoe a todos vocês por ter me ouvido. Obrigado, amém, por esse canal maravilhoso, Semeando Vida, porque eu tenho ouvido testemunhos desse canal e esse canal é incrível. Divulgue, compartilhe esse canal, porque é de Deus e é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração. Pai, muito obrigada pelas pessoas que estão me ouvindo. Pai, visita cada um agora. Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor possa trabalhar poderosamente nos lares, nas famílias, nos jovens e dar vitória. E muito obrigada por este canal e pelos idealizadores deste canal, que o Senhor tem levantado para edificar a fé do povo que ouvir este canal e a bênção seja alcançada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E vem comigo que é sucesso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.